Boa tarde, Patrícia. Enquanto... Boa tarde, Patrícia. Aí o pessoal entrando, acho que a gente já pode iniciar, né? Já temos aí mais de 24 pessoas. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho. Baixar o som. O pessoal entrando, acho que a gente já... aqui, do outro lado. Só um minuto, gente, que eu tenho que ficar acompanhando aqui as perguntas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Diretamente dos estúdios da Tax Prático, né? Estamos dando continuidade ao nosso programa, nosso calendário de lives. E hoje vamos falar sobre a opção do Simples Nacional. Muita gente acha, né, que o Simples é tudo mais simples, mas nós sabemos que existem algumas particularidades. E hoje nós optamos em passar algumas dicas para todos sobre os cuidados que a gente tem que ter no momento da opção, para não perder prazo e muitas das vezes até optar de forma errada, ok? Então vamos nós. E outra, pode fazer pergunta que eu vou ficar acompanhando aqui e a gente vai respondendo aqui o máximo que puder, tá certo? A opção do Simples Nacional não tem nenhuma mudança, né? Ela continua sempre. Para as empresas que já existem, o prazo é até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, né? Caso ela não seja do Simples e quem optar pelo Simples, o prazo vai até o último dia útil de janeiro. Lembrando que até o último dia útil de janeiro, a empresa tanto pode optar, como pode cancelar a opção dela, como pode também pedir exclusão por opção, se ela não quer mais optar pelo Simples, e também desistir da opção, caso ela fez a opção no começo do mês e não quer mais optar pelo Simples, ela pode desistir também até o último dia útil de janeiro. Em relação aos prazos, nós temos que ficar atento na questão do prazo de abertura do CNPJ. A Lei Complementar 155, ela trouxe uma grande mudança, que ela mudou. Ao invés de 180 dias, passamos a ter um prazo de 60 dias após a inscrição do CNPJ. Isso eu já estou falando de empresa que iniciou as atividades a partir no início de atividade mais recente. Então ela tem um prazo de 60 dias para fazer a opção, considerando a abertura do CNPJ. Mas por conta da pandemia, no exercício de 2020, prevaleceu o prazo de 180 dias. Portanto, as empresas constituídas no exercício de 2020 têm um prazo de 180 dias após a inscrição para fazer, após a abertura no CNPJ, para fazer a sua opção. Lógico, respeitando aquele prazo de 30 dias da última inscrição tirada, a inscrição estadual ou a inscrição municipal. Então é importante a gente se ligar nessas datas, né? A gente recebe muitas perguntas. É o seguinte: olha, a empresa foi constituída no dia 20 de dezembro. Qual o prazo que eu tenho para fazer a opção como início de atividade? Você vai ter até 180 dias para tirar a inscrição municipal e estadual e fazer a opção pelo Simples. Mas se ela já tirar a inscrição estadual ou a inscrição municipal, ela só vai ter mais 30 dias, né? Tem sempre que lembrar de cumprir esse prazo aí. Samuel aqui está falando. Importante esse destaque de que o prazo de 60 dias é apenas para empresas abertas a partir de janeiro de 2001. Exatamente isso. Pessoal, qualquer dúvida aí pode fazer perguntas. Pois bem, então essa é a primeira observação. A opção pelo Simples pode ser feita até o último dia útil de janeiro, que este ano vai ser dia 29, respeitando os prazos previstos na legislação, que é de 180 dias para as empresas constituídas até 31 de dezembro de 2020 e passa a valer 60 dias a partir de janeiro, dia 1º de janeiro de 2001. Então fiquem muito atentos, pessoal.
No momento que constitui a empresa, já tem que agilizar a inscrição estadual e a municipal, porque o prazo ficou muito curto, ficou só 60 dias, certo? Esse é o primeiro aviso. A outra questão, sempre quando vai optar pelo Simples, você tem que observar o faturamento do ano anterior. Vejam só, se uma empresa no exercício de 2020 faturou 3 milhões e 800, se ela for fazer a opção para 2021, ela já sabe que só vai ser optante pelo Simples para os tributos federais, porque ela ultrapassou o limite de 3 milhões e 600 do Estado. Então isso é muito importante, gente. A empresa está dentro do limite de 4 milhões e 800, mas ultrapassou o sublimite. Então ela vai optar pelo Simples em relação aos tributos federais. No entanto, no Estado ela não será optante, porque o faturamento deveria ser até 3 milhões e 600. E a base que nós temos é sempre a informação do ano anterior. Por isso que lá no PGDAS, quando se faz a opção de uma empresa no ano seguinte, quando você vai calcular o Simples do mês de janeiro, obrigatoriamente você tem que colocar o faturamento dos últimos 12 meses. Isso é importante porque tem muitos colegas que dizem o seguinte: ah, mas a empresa era do lucro presumido, para que eu vou informar? Olha, o Simples Nacional tem essa particularidade. Primeiro, o controle do limite de faturamento é feito através do PGDAS e sempre olha o faturamento do ano anterior, e para calcular o Simples é necessário também ter essas informações, porque o PGDAS analisa o faturamento dos últimos 12 meses. Então, vocês fiquem atentos. Da mesma forma, uma empresa que faturou 4 milhões e 800, aliás, ultrapassou 4 milhões e 800 em 2020, ela não pode optar pelo Simples em 2021, porque sempre olha para o período anterior, tá certo? Isso é uma observação, porque ainda existe algumas situações que os colegas, mesmo tendo esse excesso de receita, faz um pedido de opção. E aí você vai estar dentro do Simples de forma irregular. Então, muita atenção nesse ponto aí. Outro item que eu coloquei aqui, sempre verificar se a empresa não tem pendências, tanto pendência com débito, como também pendência cadastral. Porque a partir de 2012, passou a ser também motivo de exclusão do Simples e também de impedimento à opção, a questão de pendências cadastrais. O que é uma pendência cadastral? Vai depender do município, do estado, porque, por exemplo, a falta de alvará é sim uma pendência cadastral. Se o município lá negar a opção porque a empresa não tem alvará, ele está certíssimo, certo? Então, antes, o que é que nós aconselhamos? Sempre no mês de dezembro, você relaciona, um abraço aí para todos vocês, você relaciona aquelas empresas que vai optar pelo Simples, e é interessante já fazer uma análise para ver as pendências. Porque vocês observem que a partir do ano passado, acabou aquele prazo que a gente tinha, que era excelente, que era o agendamento para a opção do Simples. Olha, nós tínhamos o agendamento a partir do primeiro dia 1 de novembro, então nós tínhamos aí 90 dias, para resolver tudo. Agora não, ficou apenas os 30 dias, aliás, 29 dias esse ano, do mês de janeiro. Então, é importante fazer isso. Olha, a Rejane está dizendo que fez uma opção e diz que tem pendência na Prefeitura de Fortaleza. Pronto, Rejane, o que é que acontece? Você pode resolver essa pendência até o dia 29 de janeiro, certo? Feito isso, resolvendo a pendência, a sua opção será aceita. Agora, se você só resolver em fevereiro, você vai correr o risco de perder a opção pelo Simples. Então tem que correr e, abraço Andressa, e resolver essa pendência. Quando eu falo de você fazer essa análise antes, mas sempre lembre que no mês de janeiro, quando você faz a opção, se não tiver nenhuma pendência, você já vai estar optante pelo Simples, certo? Ela tem, o comitê gestor, ele tem um prazo de 10 dias para dar a resposta,
Por isso que quando você faz a solicitação, né, o resultado só sai depois. Por que essa regra? Porque o comitê gestor recebe, a Receita Federal recebe todas as opções e ela manda, a cada 10 dias, ela manda um lote de CNPJs para as prefeituras e para o Estado. Então, as prefeituras e os estados têm esses dias para analisar aquela empresa, ver se ela não tem nenhuma pendência e retorna para o comitê, para a Receita Federal. Aí é por isso que quando vai iniciar o ano, todos os entes federativos mandam as informações para a Receita Federal dizendo quais os CNPJs que não têm pendências. Então, no momento que a Receita, que você pede a opção, já existe a informação do município dizendo que você não tem pendência, já tem informação do Estado dizendo que você não tem pendência, então a opção já pode ser feita. Mas, se tiver qualquer pendência, como você, da nossa amiga Regiane aqui, quando ela pediu a opção, o município já acusou que ela tinha pendência. Então, nesse caso, a opção já foi negada, dizendo que você tem que resolver. Então, você faça, resolva, e daí você vai conseguir se manter no Simples Nacional. Aí o Dione diz o seguinte: tive problema na Cefaz e lá avisa que está ativo em edital. O que isso quer dizer? Que a sua empresa tem alguma pendência lá no Estado. Então é importante você saber, porque o Estado ele só coloca em edital quando a empresa tem alguma pendência. Ele coloca em edital, se a pendência persistir, a empresa vai ser baixada de ofício. Então, nesse caso, você não vai conseguir pedir a opção, porque vai ter essa pendência. A ausência de GFIP impede a opção pelo Simples? Olha, ainda não, Carla, ainda não, o sistema ainda não está atualizando, mas se tiver multa pela não entrega, sim. Tudo bom, Renata? Lá de Jijoca. Por conta da pandemia, as empresas com pendência serão excluídas do Simples em 2021? Renata, depende da pendência. O que nós sabemos e temos certeza é que a empresa não será excluída por débito. Porque vejam só, exclusão por débito, ela tem que ter duas situações. Primeiro, a Receita Federal, o Estado ou a Prefeitura que quiser excluir uma empresa por débito, primeiramente tem que publicar um ato declaratório de exclusão. Então a legislação, ela até que defende as empresas nesse sentido, que não pode ser excluído de uma hora para outra. Primeiramente, é enviado um ato declaratório de exclusão, dando um prazo de 30 dias para a empresa resolver a pendência. Se a empresa receber o ato declaratório, resolveu a pendência em 30 dias, não vai ter nenhum problema. Mas aí uma informação importante: exclusão por débito só é válido a partir de janeiro do ano seguinte, certo? Então, não vai ter mais perigo de uma empresa ser excluída por débito esse ano. Mesmo que ela receba um ato declaratório em 2021 e não atenda os 30 dias, a exclusão só vai ter efeito a partir de janeiro de 2022. Chegando lá em janeiro de 2022, a empresa já sabe que vai ser excluída em janeiro, mas ela tem também a opção de regularizar o débito e pedir uma nova opção a partir de janeiro de 2022. Então, não se preocupe, Renata, que não vai ter exclusão por débito referente a esse ano, mais o ano que se passou, e nem mais esse ano, porque tem que seguir essa regra de ter um ato declaratório e também ter um prazo de 30 dias para resolver. Caso não resolva, só vai sair em janeiro do ano seguinte. E daí você tem tempo aí até dezembro para regularizar a situação. Olha, a empresa que não atendeu ao critério de 80% da receita com compra será excluída em 2021? Aí cabe ao Estado excluir ou não, certo? Porque a regra é bem clara, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que o Simples Nacional é um regime tributário espetacular. Realmente ele é bom. Para algumas empresas, não, né? Nunca,
nem todas as empresas e nem todas as atividades é vantajoso estar no Simples Nacional. Isso nós temos que analisar, e é onde o profissional de contabilidade mostra seus conhecimentos e tem que analisar se é melhor ou não. Mas na maioria dos casos, aí eu falo principalmente para o comércio, o Simples Nacional é muito bom, certo? Então, por conta disso, existem regras, muitas regras. E uma delas eu vou citar aqui, essa que o Vanderlan aqui falou. Se a empresa durante o ano comprar mais do que 80% do que ela faturou, ela poderá ser excluída. E se ela foi notificada, ela tem que resolver essa situação, porque ela pode sim ser excluída. E aí é diferente a exclusão nessa situação. Tem duas situações bem importantes. Primeiro, o efeito já é a partir do mês seguinte. Segundo, a empresa passa 3 anos sem poder optar pelo Simples Nacional. Então, é importante que fiquemos atentos em relação a esse quesito aí das notificações, porque a empresa comprou 80%, mais do que 80% do que faturou. No entanto, a própria legislação permite que a empresa, se ela justificar que está em estoque, aí não terá problema. Então, vamos fazer aqui uma conta bem rápida. A empresa faturou 100 mil, comprou 85 mil, mas ela tem 10 mil no estoque, então ela não ultrapassou os 80%. Então, mas aí tem que comprovar que realmente está no estoque, certo? Mais alguma pergunta? Essa pendência em edital pode ser dar em atraso? Não. Porque em edital quem coloca é a Cefaz, né? Então, tem que se resolver na Cefaz. Deve ser alguma falta de declaração ou algum... mais questões cadastrais, certo? Então é melhor, ou falta de entrega de obrigações acessórias. Então, nesse caso aí, é melhor consultar a Cefaz, né, onde está. Nosso amigo Everson, lá do Tico RC de Brejo Santo. As autorregularizações de 2018 foram dispensadas? Bem, pessoal, quem tem conhecimento é que a Cefaz dispensou 2018, certo? Para depois de 2018, não. Pois bem, gente, aí seguindo aqui um cronograma que eu coloquei, né? Terceiro, Contera, também lá de Juazeiro, nossa amiga Edmar. Olha, a pergunta dele. No geral, escritório de advocacia compensa ser do Simples? Edmar, como eu falei, cada empresa tem que ser analisada individualmente. Aí você vai ter que levar em consideração número de funcionários, faturamento, mas na maioria das empresas, dos escritórios de advocacia, é vantagem sim ser optante pelo Simples. Porque ele vai para a tabela do anexo 4, a alíquota inicia lá, é uma das menores, inicia com 4,5%, apesar que vai pagar a contribuição patronal por fora, né? Mas muitas das vezes não tem muito funcionário, eles trabalham, mas o próprio advogado e às vezes advogados associados, né? Então, na maioria dos casos vale a pena, mas como eu falei, tem que levar em consideração a questão do número de funcionários e do faturamento, mas a maioria sim é vantagem. Sim, como eu falei, dando continuidade, eu coloquei aqui o terceiro item, que é muito importante, gente, no momento de optar pelo Simples. Daqui a pouco eu volto aqui para responder algumas perguntas. Uma questão muito importante é analisar a composição societária da empresa, porque nós temos 4 situações aí muito importantes. Primeiro, se o sócio que participa da empresa, que vai optar agora pelo Simples Nacional, já é sócio de outra empresa do Simples, vocês têm que observar se o faturamento das 2 empresas juntas, ou das 3, ou das 4, não vai ultrapassar 4 milhões e 800. Porque se ultrapassar 4 milhões e 800, todas elas vão estar fora do Simples. Então isso é muito importante. No momento que vai pedir a opção pelo Simples Nacional, veja se o sócio não participa de outra empresa ou de outras empresas e que o faturamento de ambas não ultrapassa 4 milhões e 800.
Caso ultrapasse, aí todas elas vão estar impedidas de optar pelo Simples Nacional. Isso eu estou falando quando são todas do Simples Nacional. Não existe essa questão de participar com 10% ou mais de 10% ou menos de 10%, não existe isso. Em sendo do Simples Nacional, tanto faz participar com o percentual de 1%, 0,1%, sendo do Simples, vai sempre somar o faturamento. Outra situação, quando eu sou sócio de uma empresa do Simples, né? Aliás, eu já sou sócio de empresa do lucro presumido do lucro real, e quero que uma outra empresa que eu tenho seja optante pelo Simples. Aí, gente, nós temos que se preocupar em 3 situações. A primeira, se o faturamento, se o sócio vai participar só com 10% ou mais, isso já é um detalhe. O outro, se ele é sócio administrador da empresa do lucro presumido ou lucro real, e se ele vai participar e a soma do faturamento ultrapassa. Então, olha, são 3 situações. Primeiro, se eu sou sócio de uma empresa do lucro presumido, sou sócio administrador com 1%, e eu quero que uma outra empresa que eu tenha vá optar pelo Simples, aí eu vou somar o faturamento das duas. Porque mesmo sendo menos de 10%, ele é sócio administrador de uma outra empresa. Então o fato dele ser sócio administrador já tira a questão de ser mais ou menos de 10%. Tanto faz a participação societária dele, vai somar o faturamento. Então é importante que antes de optar, veja essa situação. Agora, se ele é sócio cotista da empresa do lucro presumido, com 10%, não vai ter nenhum problema. A empresa do lucro presumido pode faturar bilhões e não vai somar com a empresa do Simples Nacional. Então, vocês prestem bem atenção nisso aí. Então, primeiro, se eu sou sócio de uma empresa do lucro presumido, sou administrador e só tenho participação societária de 2%, eu posso optar a minha outra empresa pelo Simples. No entanto, o faturamento dela quando o lucro presumido não pode passar de 4.800.000. Se ultrapassar, a do Simples vai ficar fora, porque ele é administrador. Agora, se ele é sócio cotista na empresa do lucro presumido com apenas 2%, aí não vai somar. Até 10% não soma. Aí nós vamos para essa regra. Eu falo lucro presumido, pessoal, mas também lucro real, certo? É empresa que não seja optante do Simples. Tá certo? E aí a outra situação. Quando você faz a opção pelo Simples, para quem está lá no anexo 4, né? Inclusive hoje um colega fez uma pergunta sobre esse assunto. Se você faz a opção pelo Simples, está lá no anexo 4, é serviço de construção civil. Aí você pode, querendo, você pode optar também pela desoneração da folha. Aí você vai ter que fazer uma conta. Se é melhor pagar 20% da parte patronal ou pagar 4,5% sobre o faturamento, certo? Então, lembrando que o prazo de opção para a desoneração da folha também é agora em janeiro. Então, não é que você vai lá e faz a opção, é com o pagamento da competência de janeiro, que você vai pagar agora em fevereiro, né? Então, não esqueçam disso. Empresas com serviço relacionado à construção civil que queira optar pela desoneração da folha, tem que fazer também com o pagamento do imposto agora. Vamos aqui responder algumas perguntas. Pessoal, pode perguntar, se der tempo aqui a gente vai respondendo todas. Divergência de TERF no CIGET em 2019 influencia na opção do Simples 2021? Não vai influenciar, porque não vai haver exclusão, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Para ser excluído por débito, tem que ter um ato declaratório, e caso seja excluída, só entra em vigor a exclusão a partir de janeiro do ano seguinte. No caso, como nós já estamos em 2021, caso tenha alguma exclusão por débito, só vai valer para janeiro de 2022. E aí a empresa tem até lá para se regularizar. O Erlon pergunta o seguinte: empresa pode perder o Simples Nacional caso não venha a ter alvará de funcionamento? Sim. Desde quando a legislação foi alterada e incluiu lá que é motivo de exclusão do Simples
a irregularidade cadastral, então, quando a gente se fala em irregularidade cadastral, inclusive a falta de alvará. Então, com certeza, viu, Erno? Um abraço, Zirlene. Está cada vez melhor sua entrega do conhecimento. Oh, obrigado, Zirlene. Estamos aqui diretamente dos estudos da Táxi Prático, né? E seguindo, como eu falei, o nosso cronograma de lives, né? Que a gente vai ficar fazendo pelo menos uma ou duas todos os meses. A Jonete está dizendo o seguinte, tentando fazer... Você desculpa eu estar olhando assim bem perto, é porque às vezes a vista... Passa dos 50, a vista fica legal, né? Tentando fazer uma opção em 2021, me dá mensagem de erro, dizendo que está em análise desde 2014. Não consigo fazer o cancelamento da opção de 2014. Para mim isso aqui é uma novidade, viu, Janete? Você faz o seguinte, depois você vê aí o meu contato aí através do Instagram, né, Orlando_CE, e entra em contato comigo para ver se a gente consegue resolver, tá bom? Zulene, diretamente da capital de Sobral. Empresa no ramo de farmácia, qual a melhor opção? Simples Nacional ou presumido? Vamos lá. Vai depender do faturamento. Boa parte, Zulene, é vantagem ser, porque existe alguns alíquota zero, mas a maioria é monofásico. Então você pode abater monofásico tanto no simples como no lucro presumido. Então se ela tem um faturamento mediano aí até 100 mil reais, não resta dúvida que é melhor lucro presumido. Ou Simples Nacional. Passou de 100 mil reais, você vai analisar individualmente para ver se é melhor. De fato que o que você vai ter, o ICMS é o mesmo tratamento, e a questão do PIS e COFINS monofásico, tanto você pode abater no lucro presumido como no lucro real. E que é a maioria, né, dos produtos. A Vanessa diz, tem um prazo para escolher a opção pelo Simples Nacional? Tem sim, Vanessa. O prazo é até o dia 29 de janeiro, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. Sobre o MEI, continua 81 mil? Continua, não mudou nada. Em relação ao limite, gente, não mudou nada. A única coisa que mudou, que todo ano a gente tem que ficar acompanhando, é a questão do sublimite. Sublimite estadual, nós tivemos aí uma alteração, primeiro uma alteração de forma legal lá do Comitê Gestor, que todo ano o Comitê Gestor tinha que publicar uma resolução dizendo qual estado optou em ter um sublimite diferenciado. A partir desse ano, não existe mais essa obrigatoriedade de ter que publicar a resolução. O Comitê Gestor faz essa publicação agora através de uma portaria. Então saiu a portaria número 30/2020, que fala o seguinte, o único estado que optou em ter um sublimite diferenciado foi o estado do Amapá. Relembrando a vocês o que é o sublimite. É a opção que a legislação deu para os estados, que tem uma participação no PIB até 1%, de optar por um sublimite diferenciado só em relação ao ICM e ao ISS. Então, aqui das 27 federações da União, né, os estados e o Distrito Federal também, somente o Amapá tem um sublimite diferenciado, que é de 1.800.000. Então as empresas estabelecidas lá no Amapá, se ultrapassar 1.800.000, vai ter que pagar o ICMS e o ISS por fora do Simples. Nos demais estados e o Distrito Federal, o limite continuou 3.600.000. Então nós só tivemos essa mudança em relação ao limite. O Gabriel perguntou o seguinte, a Receita tinha publicado que nenhuma empresa seria excluída do Simples esse ano. Para quais casos isso é válido? Ela comunicou, tem a comunicação interna, que não será excluída por conta da pandemia as empresas do Simples que estão com débitos. Os outros casos aí vai acabar ficar aí à mercê dos estados, dos municípios, né? Se exclui por algum outro motivo, mas por conta de débito não foi excluída, não vai ser para o exercício de 2021.
Joanete diz, professor Orlando, bênção de Deus. Obrigado, Joanete. Um abraço. Um abraço a todos vocês aí que estão assistindo. Quem é desenquadrado do MEI já entra no Simples automaticamente? Boa pergunta. Olha só. O microempreendedor, gente, já é Simples Nacional. A diferença é que vai pagar através do sistema CIMEI. É diferente do Simples que paga através do PGDAS, né? Através do DAS do Simples Nacional. E o microempreendedor, no momento que você enquadra um pequeno empreendedor como microempreendedor, ele já é optante do Simples, certo? Quando ele é desenquadrado do Simples, o que é que você vai fazer? Você vai lá no site, no sistema do Simples Nacional, no comando lá do CIMEI e pede o desenquadramento do CIMEI. Por opção, você vai fazer até agora, o último dia 8 de janeiro. Mas por conta de qualquer outra situação, aí você faz lá na data que ocasionou, certo? Então, a exclusão do microempreendedor, ele é feito, você vai lá no CIMEI, teve um colega nosso que excluiu lá no Simples, desenquadrou lá no Simples, então ele deixou de ser Simples. Então você tenha cuidado, você vai lá no CIMEI, no PGDAS, no CIMEI e pede o desenquadramento. A partir daí, ela é uma microempresa optante do Simples Nacional. Vai pagar no DAS normalmente como qualquer microempresa, certo? Ok, senhor? Professor, então no caso de venda de gás, olha, isso é interessante. E o mesmo de farmácia, é o mesmo de farmácia. Nesse caso, melhor optar pelo presumido. Vamos lá. Você tem, olha o que eu falei, se for tributação monofásica. Se for alíquota zero, não é que seja melhor optar pelo presumido. Porque no Simples Nacional, você só pode abater do Simples, em relação a PIS e COFINS, só tributação monofásica. Se tiver alguma tributação de alíquota zero, não. Certo? Já no lucro presumido, você pode abater alíquota zero e monofásico. Então você tem que analisar. Mas no caso da farmácia, eu falei que é melhor ser do Simples Nacional. Se ela ultrapassar um faturamento de 100 mil reais, aí você tem que fazer uma continha para saber se está sendo melhor ser lucro presumido ou lucro real. Ou Simples Nacional. Tá certo? Para fazer a opção, se a empresa tem pendência de obrigação acessória, tipo DCTF, tem que primeiro entregar essas DCTF em atraso, ou impedimento não somente aquele relacionado no relatório. Olha, se tiver pendências lá, quando você vai fazer a opção, o sistema já acusa, certo? Então, se você tem DCTF em atraso, que já aparece lá naquele relatório do ECAC, entregue antes de fazer a opção, porque isso pode ocasionar a rejeição da opção. Se eu falei lá atrás da GFIP, inclusive da GFIP, certo? Então eu aconselho que você deixe o cadastrozinho dela toda limpa para não ter surpresa. A Jéssica pergunta, o MEI foi excluído do Simples pela atividade. Como posso retornar para o MEI? Vamos lá. Para retornar, para ser MEI novamente, você tem que alterar a atividade e incluir aquela atividade que está prevista no anexo 11 lá da resolução 140, que tem a relação de empresas que podem ser microempreendedor individual. Você tem até o dia 29 agora para fazer isso. Aí você pode pedir o reenquadramento como MEI. Agora, se tiver atividade que não pode ser MEI, aí você não vai conseguir. Então pronto, você mesmo respondeu aqui, né, Vera? Se no relatório só aparece débito, então resolva os débitos, que aí você pede a opção. Agora eu aconselho entregar também a DCTF, porque você pode ter problema. O MEI foi excluído do MEI pela atividade. Como retornar? Acabei de responder. Faz a alteração de atividade, Jéssica, e coloca uma atividade que seja permitida. E pede novamente o enquadramento como microempreendedor individual, lá no PGDAS. Agora, você tem um prazo até o dia 29. Tá certo? Então, enquanto aguardando aqui mais algumas perguntas, eu vou aqui para outro item que eu relacionei aqui. Aqui eu já tinha falado que é a questão do faturamento. Gente, olha,
uma observação muito importante, um cuidado que vocês têm, porque a gente recebe muitas consultas dos colegas falando sobre esse assunto que eu vou falar agora, que é a questão de fazer um aditivo e colocar uma atividade que é impedida de ser optante pelo simples. Pessoal, vocês prestem atenção quando for fazer um aditivo, você tem que analisar primeiro se a atividade que você vai incluir, ela não está impedida de optar pelo simples. Porque se você fizer um aditivo e colocar uma atividade impeditiva, automaticamente a empresa vai ser excluída do simples, certo? Então, o fato de você fazer um aditivo incluindo atividade impeditiva, não precisa você pedir exclusão, automaticamente vai ser excluída. Eu tenho recebido muitos questionamentos de colegas perguntando como resolver essa situação. Ele liga para a gente e diz: Orlando, eu fui calcular o simples agora do mês passado e não conseguimos porque diz que a empresa foi excluída a pedido do próprio contribuinte e nós não pedimos exclusão. Aí eu já respondo logo, já pergunto logo: você fez aditivo recentemente? Fiz. Fiz alteração de atividade, então foi isso. Você colocou uma atividade impeditiva. E aí, gente, para nós, profissionais de contabilidade, está muito simples de analisar isso. Lá na resolução 140, anotem aí, anexo 6, tem a relação de quinais que não pode optar pelo Simples Nacional. Então é muito simples, vai lá. Antes de fazer um aditivo, analise sempre essa quinai, esse anexo 6 da resolução 140, que lá tem um relatório de atividades que são impedidas de optar pelo simples. Muitas das vezes, os nossos clientes chegam e traz lá uma carrada de quinais, né? E pega, faz um aditivo e coloca essas atividades aí, porque se der certo eu posso precisar. Não é assim, gente. Primeiro, eu sou totalmente contra essa história de lançar um monte de quinais, né? A empresa tem que ter um norte, né? Tem que ter um segmento aí e daqui a lá colocar outras atividades. Mas mesmo assim, temos que atender o que o cliente quer, né? Quem somos nós para dizer que vamos fazer? Analisar se dentro daquela relação não vai fazer com que a empresa seja excluída, vai ter uma atividade impeditiva. Então, é muito importante essa análise antes de fazer a opção. Outra coisa, eu falei do anexo 6 da resolução 140, e ele é bem transparente lá, ele traz todas as quinais que não pode optar pelo Simples Nacional. Isso é uma ferramenta muito boa para nós, né? Agora, tem também o anexo 7. Esse anexo 7, ele é importantíssimo que nós, profissionais de contabilidade, antes de optar pelo Simples Nacional, façam uma análise daquelas quinais, se eu não me engano, são 21 ou 23 quinais que estão lá nesse anexo 7, que ele é muito importante, pessoal, porque lá traz as quinais que tem tributação, que são quinais concomitantes, ou seja, dentro de um quinai, de uma quinai daquelas, tem atividade que pode optar pelo simples e tem atividade que não pode, certo? Então isso é muito importante, gente. O que é que vai determinar que a atividade pode ou não? Em alguns quinais já é bem simples, porque a gente vai saber que uma venda de produto, eu vou dar aqui um exemplo, comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante. Nessa quinai, ela está lá relacionada no anexo 7, que é uma quinai que é concomitante. No entanto, dentro daquela quinai, tem duas situações que não pode optar pelo simples, que é a venda no atacado de cerveja e de chopp, porque bebidas alcoólicas no atacado não pode optar pelo Simples Nacional. Já o comércio atacadista de refrigerante pode optar. Então, é por isso que essa quinai está relacionada no anexo 7, na condição de quinai concomitante. E que exatamente que tem atividade que pode optar e atividades que não pode. Aí vamos dizer que você constitui uma empresa, comércio atacadista de cerveja e refrigerante e faz a opção pelo simples. No momento que você vai pedir a opção, por ser essa quinai concomitante, o próprio PGDA já faz uma crítica e diz o seguinte: olha, resumindo aqui, você vai exercer somente atividade permitida?
Ou é a mesma coisa que dizer, você vai vender só refrigerante no atacado? Sim, então você pode optar. Caso a empresa vá vender tanto cerveja como refrigerante e você disser sim, vai optar também. No entanto, você vai estar optando de forma errada. Lá na frente, quando o fisco descobrir, você vai ser excluído desde o momento que fez a opção. Então, eu chamo muito a atenção para esse anexo 7 da resolução 140, porque ele traz diversos outros KNAIs. Eu vou dar aqui um exemplo de um outro KNAI, KNAI de transporte escolar. O transporte escolar pode optar pelo Simples, é tributado lá pelo anexo 3. Agora, tem algumas situações. O que é um transporte escolar que pode optar pelo Simples? É aquele transporte escolar que eu tenho uma empresa, uma microempresa, uma EPP, optei pelo Simples, vou pegar os alunos na casa dele e o meu contrato é diretamente com os pais dos alunos. E recebo lá a mensalidade, ou a diária, o que for. Mas eu recebo direto do pai do aluno. Então, essa aí pode optar pelo Simples. Agora, se eu tenho uma empresa de transporte escolar, faço um contrato para trabalhar, para transportar alunos de faculdade, para transportar alunos de colégios, aí, gente, já é cessão de mão de obra. Então, nesse caso, já não vai poder optar pelo Simples. Por isso que ele está lá como, como é que eu posso dizer? Como KNAI concomitante. E aí, em relação ao transporte escolar, tem várias outras situações. O que a Lei Complementar 123 permite que o transporte interurbano, transporte intermunicipal, interestadual, possa optar pelo Simples, mas em algumas situações. Primeiro, pode ser se for um transporte dentro do município de região metropolitana. Então, se eu transporto de Maracanaú para Fortaleza, aí pode, não tem nenhum problema. Agora, se eu transporto de Maracanaú lá para Baturité, já não pode, porque não é região metropolitana. Outra situação, tem que ter autorização, né, de transporte coletivo, de transporte interurbano. Se não tiver, também não pode. Então tem que ver várias regras, né? Então eu chamo muita atenção dos colegas para olhar esse anexo 7, e sempre e quando for fazer a opção de uma empresa que está nesse anexo 7, verificar se ele vai realmente exercer somente as atividades permitidas. Caso contrário, você vai estar optando de forma errada. Até porque o próprio PGDAS vai fazer essa pergunta para ti. A tua empresa vai exercer atividade permitida? Sim, então pode optar. Voltando aqui, ver aqui se apareceu mais algumas perguntas, apareceu muitas. Nossa amiga Solânia, boa tarde Orlando, tudo bem? Uma empresa Eireli, é Simples Nacional. Agora em janeiro ele abriu uma unipessoal. Pode ser Simples? É o mesmo sócio. Se a soma do faturamento das duas não ultrapassar 4.800.000, pode sim. Agora, se ultrapassar R$1, nenhuma das duas pode. Certo, Solano? Então, por ser do mesmo sócio, não vai ter problema. O único problema é a questão do faturamento. Se a soma das duas ultrapassar 4.800, aí não pode. Altair Barros, material de limpeza. Vale a pena ser do Simples, sim, porque aí o ICMS é substituição, mas também, lembrando que faturamento acima de 250 mil para essas atividades, essas empresas aqui, você já tem que começar a fazer uma continha. Passou de 300, aí já é melhor ser lucro presumido. Lógico, dependendo da folha de pagamento também. Zé Filho, lá do Cedro, o faturamento de construtora no Simples, quando há destaque de material utilizado na obra. Pergunta, o cálculo do Simples considera a soma do serviço mais o material ou só o serviço? Considera os dois, porque é faturamento. Simples Nacional, o Zé Filho, tem essa particularidade. A alíquota vai incidir sobre o faturamento, né? Tem aquelas exclusões legais que pode ser abatida. Agora, especificamente,
Em relação à construção civil, o que é que você pode abater? Você pode abater o material lá no cálculo do ISS, tá certo? Como é que é feito isso? Quando você faz a nota fiscal, você já separa. Então, a base de cálculo para o ISS é somente o serviço, certo? O material não entra. Então, é importante que lá no PGDAS também, se não foi retido, quando você vai calcular, existe a possibilidade de você marcar redução da base de cálculo. Aí você coloca lá, redução de 40%, ou 60%, ou 50%, depende, né, do município. Mas você pode sim abater o material só do ISS. Agora, os outros tributos, não, você vai pagar tudo, tá certo? Outra pergunta do Erlon. A empresa do anexo 3, com atividade com atividades que caracterizam cessão de mão de obra, será excluído do Simples? Sim. Tanto a lei complementar 123, como a resolução 140 e a instrução normativa 971, né, que já foi alterada, da Previdência Social, deixa bem claro isso. Não pode optar pelo Simples Nacional as empresas que trabalham com cessão de mão de obra, exceto as atividades que estão lá no anexo 4. Então, se ela é construção civil, se ela é vigilância, limpeza, conservação, advocacia, não tem problema, porque está lá no anexo 4. Aí é permitido trabalhar, pode ser cessão de mão de obra e mesmo assim ficar no Simples. Por que somente elas? Porque lá no anexo 4, a contribuição patronal é paga 11, ou é 2012, não sei. Solução de consulta, vocês procuram lá a pesquisa, solução de consulta, locação de bens móveis. Locação de bens móveis também pode optar pelo Simples, mesmo tendo um motorista, ou um técnico, ou um operador, certo? Então, só nessas duas situações, quando for locação de bens móveis com o técnico, com o motorista ou com o operador, ou que esteja no anexo 4. Então, para locação de equipamento isento de ISS, como apurar essas receitas no cálculo do Simples? É bem simples. Aí sim, aí nesse caso no Simples é simples. Lá quando você vai calcular o Simples, você vai marcar, né, o que você vai calcular. Então, lá em serviço, antes de chegar em serviço, tem lá locação de bens móveis. Então, nesse momento, você clica nessa teclazinha lá, nesse link, e vai calcular o Simples. Automaticamente, o PGDAS já vai tirar o ISS. Você não paga ISS, certo? Agora, se você calcular lá em serviço do anexo 3, aí vai pagar. Você tem que ir no local correto, né? No momento que você inicia o cálculo do Simples, lá tem um link somente para locação de mão de obra. Ou locação de... Aí está desenquadrando do meio. Então, não adianta mais você quererem aí fazer um jeitinho, porque está tudo transparente hoje, né? Tá muito bom pro fisco. A Cefaz, viu, Dodô? E a Cefaz não está alegando, não. Ela está dizendo com certeza que a empresa comprou mais do que o que vendeu, porque ela tem toda a informação lá. O que... Aí o Jorgezinho lá do Quixeré, um abraço, Jorge. Real, tendo que ir se enquadrando. Eu sempre falo nas minhas palestras que quem vai fazer com que os empreendedores comecem a se preocupar mais, né, se organizar mais em relação ao seu faturamento, às suas compras, vai ser o fisco, porque o fisco está acompanhando perfeitamente. Eu sempre faço um círculo e divido aqui em 4 e coloco comércio, indústria, contabilidade e fisco. Era desse jeito que funcionava, né? Olha, a indústria produzia, vendia para o comércio vendia, daí eles mandavam tudo para a contabilidade. Isso uma hora, olha aí. Tá travando, né? Tá. Melhorou? As empresas constituídas para terceirizar os frentistas pode ser do Simples Nacional? De forma alguma, gente.